Salve, curiosos! Boa tarde! Tudo tranquilo? Estamos aqui nessa tarde chuvosa em São Caetano. Eu queria falar para vocês que a gente tem dado muita volta nessa bolha canábica. E hoje, eu, Renato Ventura e o nosso Cannabicast vai ter a honra de conversar com uma veterinária que faz parte da diretoria da APMC, que é a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, que é a doutora Aline Mendes. Então vocês vão ver essa entrevista, mas já vão lá, ó, como diz o pessoal, na confiança. Se inscreve lá no canal, clica no joinha, pega as atualizações, segue a gente no Instagram e no YouTube. Doutora, seja muito bem-vinda. O Cannabicast é seu. Você vai me ajudar com essa apresentação, que eu já mandei aqui a Associação Pan-Americana, a PMC. Sim. Conta pra gente, quem é a doutora Aline Mendes, nossa veterinária, há 24 anos cuidando dos nossos animaizinhos aqui? O pessoal só não pode fazer as contas, né? Eu sou muito nova, né? Era um prodígio. Então, muito obrigada pelo convite, também é uma honra estar aqui. E faz parte da minha missão, falar sobre a medicina. Não é medicina canabinoide, né? Porque o pessoal fala cannabis medicinal. Cannabis é cannabis. A gente pode usar cannabis para fins medicinais, fins industriais e assim por diante. Sim. Né? Então, eu comecei nesse mundo da cannabis em 2019. Eu ouvi falar que ia ter uma aula sobre cannabis de veterinária na igreja do Padre Ticão. E eu fiquei assim... Falei, como assim, né? Maconha na igreja? Eu falei, isso pode ser brincadeira, né? Eu falei, eu vou pagar pra ver. Eu sempre fui muito preconceituosa em relação às drogas, principalmente maconha, né? Minha mãe falava, se afasta daquele cara ali que ele é maconheiro. Estudei em escola adventista, né? Então os bombeiros foram lá, colocaram cocaína, a cannabis estava do lado da cocaína. Isso dá medo. Né? E não tinha assim, internet para pesquisar, eu acreditei, porque eram pessoas de credibilidade. Sim. Quando eu fui na igreja do Padre Ticão, me emocionei muito, me emociono até hoje, com os relatos das mães. E com o relato das mães. E com o benefício dessa planta, né, que trouxe para a vida deles. Então eu vi que cannabis não destrói família, ela une família. Eu vi que era uma mentira muito grande o que me contaram a respeito dessa planta. Me senti enganada, né? E comecei a pesquisar a fundo. Eu falei, não é possível que eu fui enganada, né? E todo mundo há 100 anos praticamente, né, enganado em relação a essa planta. A proibição ela teve fundos políticos, sim, racistas e financeiro, né? Então, quando eu comecei a fazer minha pós-graduação, eu comecei a ler a história da proibição, aquilo me revoltou. Falei, como é que fizeram isso? E você fez após aonde? Eu fiz na Unileia. Na Unileia. E hoje eu sou coordenadora da pós-graduação da Unileia para veterinários. Olha. Vai ser lançado agora em janeiro de 2024. Muito legal. Então, aquilo abriu a minha mente, e não só em relação à planta, mas em relação à veterinária. Porque eu ia perguntar agora, porque assim, o Padre Ticão, ele tinha o uso humano, né? Lá discutia-se veterinário também? Discutia-se, e isso que me chamou a atenção, né? Porque iam falar de cannabis na veterinária. Entendi. Isso para mim foi uma surpresa. Para mim você tinha ido atrás de uma reunião lá na igreja para saber de uso medicinal da cannabis, mas não, era realmente veterinário. Bem focado. E eu fiquei muito curiosa. Eu moro no ABC, em São Bernardo do Campo. A igreja... Eu falo igreja do Padre Ticão, que é a paróquia Machado de Assis, assim, que eu tenho muito carinho, lá em Ermelino, no Matarazzo. Então, fica em São Paulo. Eu tive que atravessar a cidade, no horário de pico, que começava acho que 7 horas. Então, você imagina o trânsito que eu peguei para chegar lá. Falei, tem que valer muito a pena. Eu detesto o trânsito, né? Acho uma perda de tempo. Mas quando eu cheguei lá, realmente fez toda a diferença na minha vida. Né? E foi o Fábio, né? O Fábio Dom Juan. Isso, San Juan, que estava dando a aula, né? Ali para frente, nós começamos a trabalhar juntos, tínhamos uma equipe e começamos assim a difundir, né? A falar sobre a cannabis para uso medicinal na veterinária.
né? Fizemos o primeiro curso. Depois daquilo eu segui carreira solo. Sim. Entrei na SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Um beijão a todos. Foi ali a minha casa, onde me acolheram, que eu pude aprender muito com os médicos lá da SBEC. Né? E foi ali que surgiu a ideia da gente escrever um tratado, o Tratado de Medicina Canábica. E ali participaram mais de 80 autores. É um tratado de 1.400 páginas, com 2 volumes. Então, assim, para mim é uma bíblia. Isso que eu ia falar, o tratado de medicina veterinária, aí... Não, é um tratado de medicina canábica. Ah, né? sim. Então, envolve várias áreas. Entendi. Dentre elas, a veterinária, lógico, os médicos, né? Que a proposta inicial foi da doutora Eliane e da doutora Ana Raoni. Né? As duas se uniram e cada um começou a chamar os médicos que tinha contato. Então, a gente reuniu, assim, para mim, os melhores médicos. Né? Assim, foi um privilégio, um comitê. Assim, foi um... imagina, né? Você, a doutora Ana corrigindo toda... você escrevia, mandava para ela, precisa corrigir. Então, eu acho que tá tudo na cabeça dela, aquele tratado inteiro. Foi uma jornada, assim, fora de série. Para mim, foi uma experiência... assim, maravilhosa, né? Sem fronteira, né? Sem fronteiras. Muito conhecimento, flutuando, todo mundo contribuindo. E assim, eu era uma pessoa que não queria o mundo digital. Relutei muito. Né? Eu falei, esse negócio de internet, não sei o quê. Mas eu tive que entrar na internet. Tive que comprar um notebook, porque eu falei, eu não quero nem saber de notebook, nada. Eu vou ficar com o celular, tá muito bom. Não queria me envolver no mundo digital. Mas hoje em dia... as consultas... é como andar descalço sem internet. Não dá, né? Eu falo, eu também... Eu trabalhei em indústria e quando veio o lockdown, eu sou olho no olho. Eu adoro falar, eu adoro... Sempre trabalhei com gente, eu tinha equipe. Então, quando eu tive que fazer reuniões de Google Meet, de Zoom, e os caras lá em Goiás, o outro... Aquilo me matava. E você não tem um contato com a pessoa, você não consegue ver a reação, às vezes, da pessoa. Depois de um tempo, eu fui acostumando... a gente se adapta. Que até, assim, a minha psicóloga era por videoconferência, a minha psicóloga ficava em Goiás. Olha só. E aí você começa a ver que é possível. Sim. Se a gente sabendo usar, né? Então, saber assim, dosar, exatamente. Porque muita gente hoje em dia é viciado, né, na internet. Digamos que eu sou um pouquinho hoje em dia. Mas hoje em dia é muito necessário. Sim. E fundamental, pessoal, né? E você vai estudar. Onde é que está o material todo? Então, aí é que eu te digo, né? Não tinha ninguém para me falar sobre a medicina canabinoide na veterinária. Né? Em 2019, eu fiz até um curso internacional com a Eric Amazonas lá em Florianópolis. Foi muito legal. Mas assim, era tudo muito novo, as nomenclaturas. Era difícil falar tetraidrocannabinol, né? CBD, THC. Então, era muita informação de uma vez. Então, foi difícil. E um outro curso que eu fiz foi em São Paulo, onde eu conheci o Carlos Cifuentes. É um médico da Colômbia que aplica já a cannabis há anos. Né? Inclusive, eu convidei para o meu curso do IBRA, um curso de extensão, um curso maravilhoso. Todos estão convidados. Aliás, os veterinários e estudantes de medicina veterinária. Né? Vamos ter a segunda turma agora em fevereiro. Então, é um curso de extensão de medicina canabinoide na veterinária do IBRA. Muito legal, vale muito a pena. E o Fuentes está convidado? Ele está convidado, Olha todos aí. estão convidados. Você vê que ele também, ele já conhece muita coisa, ele está há muitos anos também na medicina canabinoide, né? Continuamos aí a nossa amizade e fica o convite. Eu fico na dúvida, porque quando a gente fala de medicina veterinária, eu sempre imagino o seguinte, eu te falo, né, eu trabalhei em indústria farmacêutica e às vezes a gente estava fazendo lá, sei lá, o Medicortem. Eu trabalhei na Schering Plough. Então, eu estava fazendo lá o Medicortem humano e o Medicortem veterinário. Aí fazia o Calmunex humano, fazia o Calmunex veterinário. A gente sempre imagina a migração, eu sempre imaginei, né? A migração de mamíferos, entre mamíferos. Sim. Mas a veterinária, a cannabis na medicina veterinária, ela vai para todo tipo de animal, né? Como é que vocês... Qualquer tipo de animal, todos
tem o sistema Não endocannabinoide. não é do mamífero isso. O endocannabinoide, ele está em... Mas sabe o que me falaram? No início, me disseram que quem tinha sistema endocannabinoide era quem tinha coluna vertebral. Eu falei, ué, né? Então são seres mais assim... estruturados, vamos estruturados, dizer assim. né? Mais eu ia falar evoluídos. Eu ia falar evoluídos, mas fiquei me segurando aqui. Né, porque tem animais aí que são muito simples, né? Sim. O seu metabolismo, muito simples. E falaram pra mim que a hidra tinha um sistema endocannabinoide. A hidra é um bichinho muito simples, né? Na escala da evolução. Eu falei, cadê a coluna vertebral dessa hidra? Eu falei, tá faltando alguma informação. E comecei a pesquisar e vi que todos os animais têm o sistema endocannabinoide. Ele é fundamental, não existe vida sem o sistema endocannabinoide. A mulher, quando ela vai gerar um filho, né? Ou seja, seu óvulo foi fecundado, para que esse óvulo seja implantado no útero da mulher ou da fêmea, precisa de muita anandamida. E quando a mulher também vai dar luz a essa nova vida, ou as fêmeas, né? A sua prole, acontece uma descarga de anandamida. A anandamida, ela é tão... Olha, até assim, fico assim... Você deu uma... tão maravilhoso, né? A anandamida, em sânscrito, ela significa felicidade extrema. Felicidade extrema. Então, quem tem distúrbio no seu... um desequilíbrio, podemos dizer assim, no seu sistema endocannabinoide, seja nos receptores, na produção ou na degradação da anandamida, é uma pessoa que está muito suscetível a ter depressão. Porque a anandamida é o quê? É a felicidade extrema. Você falou uma coisa interessante, a degradação. A gente quase nunca fala. Todo mundo sempre fala da síntese. Da síntese. Mas e se ela... E da ligação no receptor. Se ela acaba rápido? Você até gera, mas ela acaba, o gás acaba. E aí? Mas e se você consegue segurar bloquear aquela enzima que faz a degradação? Degradação é o quê? É a destruição. Sim. É como se fosse uma digestão... Uma analogia para o pessoal entender. Isso. Né? Se a gente consegue bloquear essa enzima que faz a degradação, ela fica mais tempo ali. Mantém no seu organismo. O que acontece com muitos medicamentos para uso como antidepressivo, tal, eles têm essa... às vezes, entra nessa categoria aí de... nessas enzimas que fazem a degradação, né? Segura, inibe a degradação, vamos dizer assim. Isso, então ela fica mais tempo no organismo. É uma forma também de você modular o sistema endocannabinoide. É possível fazer a homeostasia, o equilíbrio desse sistema endocannabinoide sem usar cannabis, sabia? É possível. Então, os colegas médicos... Eu vou te explicar. Isso que eu faço. Já viu minha cara? Tudo assim. Eu vi essa carinha. Eu vou te explicar. Então, o que acontece? Muita gente ainda é preconceituoso, assim como eu era. Uhum. Né? Então, tem muita empatia por essas pessoas, muita paciência. Eu entendo, porque um dia já fui preconceituosa, porque fui enganada. Sim. Né? E como é que a gente tira esse preconceito? É o que a gente está fazendo aqui. Levando informação, educando a população, né? Para quê? Para que eles sejam libertos da ignorância, né? Ficam presos nessa fake news aí, a grande fake news do século, e assim possam entender que a cannabis ela é uma farmácia, né? Uma única planta é uma farmácia. Então, falando da homeostasia do sistema endocannabinoide, quem não quiser prescrever, acha difícil, veterinários ainda ficam meio assim, com medo, com receio. Por causa do seu órgão, fiscalização. Exatamente, porque não temos não tá regulamentado. Exatamente. Ainda não temos uma regulamentação. Apesar de nós, veterinários, usarmos medicamentos de uso humano, muito perigoso, como, por exemplo, anestésicos para uso humano, o uso Florane, fenobarbital, que é o Gardenal, Propofol, que matou Michael Jackson, né? Morfina, metadona, tudo isso nós médicos veterinários usamos. E a cannabis, que é tão segura e eficiente, ainda não está regulamentada na veterinária. Mas
Logo vai estar. Mas me explica, você ia falar Agora assim, eu vou explicar. Seria o equilíbrio sem a intervenção externa de canabinoide? Exatamente, sem o uso dos canabinoides, né? No caso aí, os fitocannabinoides que são produzidos pela planta. Então, nós temos um tônus endocannabinoide, né? Esse tônus endocannabinoide, o Dr. Ethan Russo falou sobre... não é que descobriu, né? Ele tem essa teoria do tônus endocannabinoide, que é o seu funcionamento normal e equilibrado. Ou seja, né, a pessoa está saudável, porque o sistema endocannabinoide, ele regula outros sistemas. Sistema GABAérgico, dopaminérgico, serotoninérgico, entre outros. Né? Direta ou indiretamente, o sistema endocannabinoide, ele vai atuar nesses outros sistemas. Então, aí você foi falando, porque os nomes são muito complicados para mim. Então, aí um é ligado a sono, o outro é ligado... É que nem o sistema GABAérgico é um sistema de inibição. O sistema glutamaérgico é um sistema o quê? De excitação. Muito visto quando o paciente, a pessoa, o animal tem crises convulsivas. Existe uma desregulação desse sistema que é equilibrado. O cérebro e o cara... o animal. O GABA. Que era para baixar, vamos supor que ele não está baixando o ideal, falando assim no grosso modo, né? Sim, não, porque a gente precisa entender, né? Sim. E o sistema glutamaérgico que faz a excitação, supondo que ele está mais baixo, o que acontece? Um desequilíbrio e, consequentemente, o curto-circuito dos neurônios, né? A convulsão. Então, quando você não consegue regular o sistema glutamaérgico e o GABAérgico, por exemplo, que temos dentro do nosso sistema nervoso central, você usa um fenobarbital, por exemplo, né? Que ele ajuda no controle desse sistema, mas a cannabis também faz isso. Né? Ela é produzida ali no neurônio pós-sináptico, é o contrário. Daí ele chega lá no pré e fala assim, para de produzir tanto cálcio. Daí o que acontece? Para de produzir tanto cálcio e o sistema glutamaérgico, ele começa a se equilibrar, o GABAérgico se equilibra e, consequentemente, consegue controlar as crises convulsivas. Isso teoricamente, porque tudo depende também da causa dessa convulsão. Né? Mas voltando... sem a intervenção dos fitos, você consegue trabalhar essa... E sabe como é que se equilibra? Sendo ser humano. Sendo ser humano. O cachorro sendo cachorro. O gato sendo gato. Mas como é isso? Você já deve ter visto o cachorro passeando no shopping em carrinho de bebê. Cachorro que não anda no chão. Cachorro que não interagem com outros da mesma espécie, comendo uma alimentação industrializada, né? Isso é uma loucura para um animal. Na Covid, fomos privados aí do convívio social e somos seres sociáveis. Só o fato de tirar a gente desse convívio social, muita gente pirou e está pirado até hoje, não é verdade? Tem dificuldade de socializar, ficaram com depressão, queda de cabelo, começou a influenciar no físico, começou aqui, na saúde mental. E a gente faz isso com os animais. A gente pega um cachorro, adota, e não respeita esse animal como a espécie dele é uma espécie diferente da nossa, com as suas particularidades. É um ser que é sociável, que anda quilômetros, fareja muito, rói, caça, defende território, isso é ser cachorro. E a gente mata essa essência. Você não vai ser cachorro, não vou permitir que você seja cachorro, você vai ser humano. E se imagina a saúde mental desse animal? Um filhote preso dentro de um apartamento, que não bate sol, ele não tem nada que roer, às vezes rói o chinelo e o pé da cadeira, que é o que tem disponível. Mija tudo. Não socializa. Vai marcar tudo, porque se alguém vier, tá marcado, é meu. Mas ele é um bebezinho ainda, né? Às vezes ele nem sabe onde fazer o xixizinho dele. Então, o que acontece? Imagina a saúde mental. Sozinho dentro de um apartamento, o dia inteiro, com um pote de um alimento industrializado, pira. Começa a roer as coisas, lamber patinha. E isso vai trazendo para o físico dele. Então, como é que a gente faz o equilíbrio desse animal que está ou da pessoa, né? Sim. Que está com essa saúde mental totalmente desequilibrada? Respeitando
a espécie. A essência. O que ele é. Entendeu? Como que você fala para uma criança ficar sentada com a mãozinha no joelho, falando baixo, não é para dar risada, não é pra... Não dá. Eu já morei em apartamento com 3 crianças, tenho 3 filhos. É enlouquecedor quando chovia e não dava para descer, né? Para eles brincarem no parquinho, na piscina, enfim. Né? Chega uma hora que eles cansam de brincar com aquilo. Agora você imagina o cachorro. Não tem nenhuma televisão e o celular. O celular não tem nada. Tem nada. É enlouquecedor. E isso vai reverberando para a saúde física. Eles começam a adoecer fisicamente. Tanto é que quando chega cachorrinho lá lambendo muita pata, eu falo, temos 2 opções. Uma que é de graça, né? E que não traz efeitos colaterais, pelo contrário, vai melhorar a saúde desse animal. Ou nós temos ansiolíticos, remédios para passar uso tópico. Tá, eu quero de graça. Então você vai ter que passear com o seu animal. Vai ter que deixar ele farejar. Vai ter que deixar ele se exercitar. Ele vai ter que ver outras coisas. Você acha que esse cachorro, depois de um passeio desse, ele vai descansar? Ele não vai lamber patinha. Lamber pata é roer unha, né? Lamber pata é a roer unha deles. Exatamente. Então, o equilíbrio do sistema endocannabinoide é simplesmente você respeitar a espécie. Como que a gente faz isso no ser humano? Comendo alimentos saudáveis, esquece os industrializados, ultraprocessados, né? Os muito condimentados, pega um salame, um presunto, um miojo, meu Deus! Né? Isso desequilibra tudo, porque o que você come, ele vai para o estômago, depois para o intestino, é ali que é absorvido. O intestino é o nosso segundo cérebro. Ele produz 70% da nossa serotonina, que é o hormônio que deixa a gente tranquilo, né? É feliz. Então, a gente tem que cuidar do nosso intestino. E como que cuida do intestino? Cuidando do que você come. Você é o que você come. Então, a gente tem que se exercitar. A gente tem que se alimentar melhor. Tem que dormir cedo, porque a nossa fisiologia, o nosso ciclo circadiano não é respeitado hoje em dia com essa luz branca. Com a luz branca, com celular, com televisão. Então, comer direito, se exercitar, ter um convívio social, fazer uma coisa que você gosta, relaxar a mente, quem sabe aí meditar. E o cachorro, deixar ele entrar em contato com a natureza, deixar ele cavar, se esfregar na grama, comer um alimento bioapropriado, um alimento apropriado para a biologia desse ser. Ou seja, lembra lá do intestino? Né? Então ele come o quê? O que um cachorro come? Carcaça. Vísceras é o caviar deles. Quando ele mata uma presa, a primeira coisa que o líder faz é comer as vísceras. Né? Come a carne, ele come tudo. Né? Ai, mas o meu cachorro não dá osso. Se for cozido ou assado, processado de alguma forma, não dê. Mas se ele for cru, a natureza é perfeita. Não vai fazer mal para o seu animal. Né? Pode fazer um teste em casa. Você pega uma coxa de frango, uma você cozinha e a outra você deixa cru. Martela as duas e olha como é que ficou esse osso. O que foi processado de alguma forma tem lascas, pontas. O outro não. O outro não. A natureza é fala, perfeita. Né? Não dá osso de galinha. Eu não dou. Eu tenho 6 Pode cães. dar. Mas cru. Mas vai ser o que eu cozinhei. Não, porque você a gente não... está comendo o galeto e aí não pode. Não cozinhe. Tem que dar o cru. Ou você dá só a cartilagem. Sim, eu dou a cartilagem. Isso, mas o osso processado realmente não deve dar. Fica mais duro. Você resseca ele fica duro. Ele resseca, exatamente. Você processou. O que o ser humano põe a mão, muitas vezes, ele estraga. Olha o nosso mundo. Não, você falou agora, eu fiquei aqui horrorizado, porque eu tenho 6 cães, mas eu moro num terreno bem grande, eles andam tudo. E só que eu dou ração, né? Então, você dá o quê? Um alimento processado. Industrializado, processado, muitas vezes com transgênicos, muitas vezes com coisas que não fazem parte da biologia dele, como o excesso de carboidrato, trigo, arroz, milho. Isso não faz parte da fisiologia. Da comida regular, natural dele. Da fisiologia. Ele não consegue digerir. Você também. Come um milho sem mastigar, vê se não sai inteiro nas suas fezes. Agora, dá um milho para uma galinha ou para uma vaca. Ele consegue digerir. A biologia dele permite que ele consiga quebrar aquilo ali. Exatamente, ao ponto de ser absorvido e aproveitado pelo animal. Então, você pega uma ração barata, tem muito milho, muito trigo, o cachorro faz fezes volumosas, você consegue até ver os pedacinhos de matéria vegetal, né, no caso. Até para ver. Então, fezes muito volumosas. O animal que come uma dieta que é apropriada para a sua biologia é um cocôzinho tão pequenininho, porque tudo que ele comeu ele aproveitou. E é muito pequenininha
as fezes dele, que é só realmente o que não conseguiu absorver, né? Então a gente tem que repensar o que a gente coloca, entre aspas, né? O que a gente oferece para os nossos animais, respeitar quem eles são, não queira tirar isso deles, né? Então, eu sempre pergunto para os tutores, você já viu uma cobra comer pão, arroz? Ai, lógico que não, né? E papagaio tomar leite? Ai, Aline, claro que não. Eu falei, por que você dá trigo para o seu cachorro? Ele é um carnívoro. Olha a dentição dele. O fato de você colocar um cachorro para dormir na sua cama, pôr um laço dele, não muda Não quem ele torna é. ele, né? A dentição de carnívoro é a mesma. Os dentes pontiagudos para aprender e rasgar a carne. Isso é um cão. Se você não gosta do comportamento alimentar dele, tenha um herbívoro. Adote um coelho, ou não tenha. Né? Ah, eu não gosto de criança. Criança sobe em tudo, suja. Não tenho filhos. Né? Agora, você tem um cachorro e tem nojinho de dar a comida que ele come? Meu filho tem uma cobra. Ele não dá pão para cobra, ele dá rato. Né? Existe até uma modalidade que nós fazemos na veterinária, eu não vou lembrar agora o nome em inglês, mas onde os tutores dão a presa inteira, que é a dieta completa, né? Então, ou dá um frango pequeno, ou um rato, porque existem esses animais produzidos para alimentação. Sim. Né? Ou um pequeno frango, enfim, né? Peixe. Então, você dá inteiro, com víscera, com pele, com tudo. Entendeu? E os animais adoram. Agora, o ideal vivo, né? Não, a gente não faz essa modalidade de dar o animal vivo, né? Falo porque são domesticados. Eu vi uma vez um ranário e o cara falava de que... Ai, dá muita dor. Eles falavam que para alimentar... se você bota o alimento da rã parado, ela não come. Sim, porque depende. Aí ele bota na bandeja vibratória, a própria ração começa a dar pulinho. A cobra é a mesma coisa. Você bota... Você vai falar assim, eu deveria, então, colocar um pintinho ou um rato vivo lá. Não tem necessidade disso, né? Porque eles são eutanasiados de uma forma muito rápida e indolor. Ser morto por uma cobra acho que deve ser bem ruim, né? E, assim, agoniante para ele, né? Uhum. Tentando escapar ali, só que está dentro do terrário e... Bom, enfim. Então, existem já esses animais produzidos para a alimentação desses animais em cativeiro. E você compra congelado, só que você tem que aquecer. Você tem que aquecer para ele não pode estar geladão, ele tem que estar com uma temperatura. Para ele está caçando, né? Para o animal ele está caçando. Não, porque a visão da cobra, ela consegue enxergar. Sabe aqueles binóculos que as polícias têm que conseguem ver no escuro? O calor? O calor. Ela vê o calor da presa. Então, se ela estiver fria, ela não vê. Né? Então tem que ser tem que estar quente. Então esquenta o rato no micro-ondas e dá para a cobra. Então, isso é equilibrar o sistema endocannabinoide. O seu cachorro não está passeando? Leve-o para passear. Não deixa ele cheirar nada. Tem que deixar isso, ser cachorro. Ele pode perder a visão, mas perder o olfato para um cachorro é muito ruim. Quando ele fareja, milhares de conexões neurais acontecem ali. Isso traz um equilíbrio para ele. Cuidar da saúde mental desses animais. Fazer um enriquecimento ambiental. O que é enriquecimento ambiental? Pensando numa criança, é você brincar com ela, dar coisas para ela pintar, desenhar, um desenho. Massinha, vai brincar, vai criar. Exatamente. E o cachorro? Tem que agitar, tem que brincar, tem que correr, tem que cheirar, interagir. Você pode esconder petiscos pela casa. Petiscos naturais, nada de coisa industrializada. Pega lá o coração de galinha, ovinho de codorna, pega o peito de frango, coloca no forno, ele desidrata. Quebra ele em pedacinhos, põe debaixo do chinelo, põe debaixo da almofada, pega uma caixa, pica lá um papel, ou põe isopor grande, né, para ele não engolir o isopor, e coloca escondido. Eles amam. Eles vão cavar aquilo ali. Caçar, buscar. E vai comer. Isso é muito legal. Eu cuido de animais não convencionais, né? Que são os selvagens e os silvestres. Então, os silvestres são da nossa fauna e os selvagens, assim que a gente fala, são os animais que não estão domesticados. Por exemplo, animais zoológicos, né? São os exóticos. E para que esse animal não fique ali enclausurado dentro daquele recinto, sem ter o que fazer, começa a arrancar pena, começa a se automutilar, você faz um enriquecimento ambiental. Então, coloca cordas, coloca um coco, então ele vai desfiar aquele coco para comer a polpa. Então, eu oriento isso aos tutores. Eles querem dar a banana picadinha, o ovinho picadinho. Eu falei, não, deixa esse animal ter o que fazer. Ocupa o tempo dele. Ele está numa solitária. Gente, pelo amor de Deus, já viu uma pessoa numa solitária? Ela enlouquece. Né? Então, se ele não tem um livro ali para ler, alguma coisa...
A pessoa enlouquece, a gente faz isso com os animais, com as aves. A pessoa, eu tenho dó de passarinho em gaiola, mas põe um cachorro dentro do apartamento. Daí o outro fala igual você falou pra mim, mas o meu quintal é grande, mas seu cachorro fica lá farejando e correndo o dia inteiro? Não, ele fica do seu lado. Ele quer ficar do seu lado. O que eu quero dizer com isso é que você tem que levar ele pra passear. Eu tenho os 6, tem 2 que ficam dentro de casa o tempo todo. A porta pode estar aberta, o que for. Se passou uma bicicleta, todo mundo desce correndo e vai lá latir. Tem os 2 vão só na porta e voltam. Um já tá velhinho mesmo, ele não desce mais a rampa. Mas a outra tá nova e não vai. Mas aí... Preguiça, não quer ir. Mas quando a gente desce, eles vão. Eu tenho 2 também que ficam dentro de casa. Tenho um dog alemão e uma Fox Paulistinha que fica fora. E um que mora na clínica, né? Eu vou confessar pra você, eu não consigo passear com todos os dias. Mas eu procuro dar o que eles fazerem. O dog alemão que ele ama é osso. Aqui no Brasil, você ainda consegue pegar de graça. Né? Então você vai numa açougue, você tem osso aí? Daí eles dão o fêmur da vaca, fala, corta no meio pra mim. Daí eles ficam comendo aquele tutano. O meu dog alemão, desculpa a palavreada, mas parece que ele chega a ter um orgasmo quando ele tá roendo aquele osso. Ele faz assim, ó. Ele ama aquele osso. Então ele fica ali roendo o osso dele, né? É uma forma aí que eu consigo fazer, né? Para que é a mesma coisa, que nesse dia chuvoso, você tem que fazer alguma coisa dentro de casa. Atividade. Eu nunca tinha parado. Aí você, quando dá esse tipo de estímulo, o próprio sistema do cachorro já cria o endocannabinoide. Exatamente. Porque ele está sentindo. Primeiro, ele está comendo uma comida que é apropriada para a fisiologia dele. Então, o pH ácido do estômago dele consegue dissolver ossos. Né? Chega no intestino, aquela microbiota, que são os seres que vivem dentro do intestino, fungos, vírus, bactérias, elas estão em equilíbrio. A mucosa intestinal, ela é permeável, que é por onde é absorvido os nutrientes. Então, ela é bem fininha, como se fosse um voal, trazendo uma analogia. Então, absorve só aquilo que ele precisa. Trabalhando melhor, vamos dizer assim. Exatamente. Né? A gente precisa do ômega 6, ômega 3 encontrado no salmão, na sardinha. Né? Então, o animal recebendo essa alimentação, que é a base dos endocannabinoides. Os endocannabinoides, anandamida e o 2-aracnodilglicerol, conhecido como 2-AG, ele vem do ômega, né? Ele começa a ser formulado a partir desses óleos essenciais, desses ômegas, né? Principalmente do ômega 3. Então, se a gente... comer. Primeiro é comer. Então, você cuida da sua saúde mental e cuida do que você come. Então, você começa a equilibrar o seu sistema endocannabinoide. Você dorme cedo, produz melatonina. Então, tá tudo equilibrado. É tentar copiar a natureza. Sim. Você não vê leão lambendo patinho estressado. Tá lá descansando. Né? Que amanhã eu vou ter que correr. Repensar algumas coisas, né? Não, você já me matou. Agora eu vou ter que arrumar osso para os meus cachorros. Eles vão amar. Isso eu consigo. É porque a gente sempre fica com medo por causa do... Porque o osso que a gente tem é o osso que foi assado ou cozido. Então, eu vou ter que arrumar o osso cru. E o ideal para roer, a gente fala que é o osso recreativo. São ossos maior que a cabeça deles. Né? Então, o meu dog alemão, ele come um fêmur de vaca. Já a Fox Paulistinha, eu peço o osso das vértebras da vaca, que são aqueles ossos... Filetinho. Não da costela, mas um que tem... Como se fosse um aviãozinho, eu falo, né? Ele tem a lateralzinha e aquela... E a head, sim. Daí ela fica roendo aquilo ali, é muito legal. Passa o tempo, melhora a saúde mental, né? Sabe aquelas pessoas que moram na roça e vêm para São Paulo? Olha só, quando alguém passa um cafezinho... Eu mesmo. Olha lá, olha o Miguel aí falando. Não, ele falou que eu mesmo sou assim, então, eu moro na roça. Falando, quando você, aqui em São Paulo, alguém passa um cafezinho no coador de pano, você fala, ai, que saudade ali de onde que eu morava, na roça, daí já começa a vir a lembrança, né? Imagina você dar um osso pro seu cachorro, uma vísceras, ele fala, ai, finalmente... que delícia! Eu tenho um que toda vez que ele foge, quando ele volta com cheiro de carniça. Claro! Mas ele volta orgulhoso. Vem todo sujo, fedendo a 3 metros. Vem andando assim e fala, achou.
É pelo cheiro. Cadê o cachorro? Ele achou uma carniça. Aí a gente vai, limpa. Mas ele deixa ele curtir um tempinho. Depois a gente limpa ele, porque os outros ficam brabos, porque os outros não saíram. Ele tá lá, o gostosão, tá perfumado. Que loucura. Você tem que conhecer a espécie que você está criando, né? Quais são as necessidades dessa espécie para que ela se mantenha equilibrada, saudável e feliz. Eu acho que todo mundo quer ter um bicho feliz, fazer ele feliz. E não é comprar brinquedo de plástico, petisco cheio de farinha. Né? Então, quando você dá petisco, esses biscroque, por exemplo, muita ração, ocorre um desequilíbrio da microbiota do intestino. Então, isso faz o quê? Que aquele voal, né, aquela peneirinha bem fininha, se torne uma meia arrastão. Começa a absorver coisas que não é para absorver. Né? Além do que, o cachorro tem dificuldade para digerir os carboidratos, então fica muito tempo ali no intestino, ele fica cheio de gases. Então isso é muito ruim para a microbiota, consequentemente para o cérebro, para o organismo todo. Então tem que repensar a alimentação. A nossa também. Sim. Eu estou falando para você, mas eu estou ouvindo. Porque o meu sistema endocannabinoide está todo desequilibrado. Eu estou entrando também no mesmo processo que nós havíamos conversado, aquele excesso de trabalho, dormir tarde, alimentação inadequada, né? Então, isso está muito ruim, isso reflete na pele, no cabelo, a mesma coisa nos animais, né? E cuidar do que entra pela boca é fundamental. Regrão, Só que cuidar da boca é fundamental também. Muita gente não percebe a saúde bucal, como é que está. Animais. Você vê, a pessoa só me procura quando ela não aguenta mais o cheiro da boca do animal. Moendo. Muita bactéria. Você imagina o sistema imune dele ali tentando bloquear essas bactérias para elas não virem para a corrente sanguínea. É um estresse. Quando você limpa a boca de um animal, no outro dia ele está feliz. Você imagina, tem animal que tem um dente mole, porque aquela contaminação bacteriana, ela já entrou, pegou a gengiva, deu uma gengivite, entrou na raiz do dente, houve uma reabsorção óssea. Então, aqueles dentes estão moles, o animal vai comer. Ah, mas o meu animal come. É claro, vai morrer de fome. Tá com fome, vai comer. Né? Então, cuidar da saúde bucal, cuidar do que entra nessa boca, cuidar da saúde mental, é equilibrar o sistema endocannabinoide sem cannabis. Que loucura. A cannabis é a cereja do bolo. Então, muitas vezes... A cannabis serviria, nesse caso, para aumentar a velocidade desse equilíbrio? Ou talvez suprir uma necessidade que com algumas coisas você não consegue suprir. O desequilíbrio do sistema endocannabinoide gera doença. Por exemplo, se a pessoa já não consegue passear, aí ela... O cachorro talvez não consiga passear porque ele tem uma dor na coluna. Sim. Né? O que você faz? Eu não tenho dinheiro, por exemplo, para levar um cachorro para fazer uma natação, porque existe. Porque Sim. você não... É que nem uma pessoa, né? Daqui para cá tá ok. O problema é que ele não pode fazer esforço na coluna. Não, eu digo assim, é uma sobrecarga quando você corre com o animal nas articulações, ainda mais animal gordo. Isso aí é um veneno, igual para... Essa epidemia de obesidade nos seres humanos também acontece também na medicina veterinária. Por quê? É uma dieta que não não tem muita proteína como eles precisariam. Tem proteína, 28% de proteína, eles precisam de 70%, 80% de proteína. Daí tem milho, tem não sei o quê. Claro, tem muitas coisas legais na ração. Os meus animais ainda comem ração. Eu procuro dar uma ração que eu falo que é a mais top, né? Ou seja, menos ruim, menos deletéria para o organismo desse animal. E o que acontece? Esse excesso de carboidrato que tem na ração acaba causando esse desequilíbrio no intestino deles. Eu acho que até me perdi um pouco no que eu estava falando. Eu tinha perguntado sobre a reposição, se aumentando... sim. Medicar o animal com fitocannabinoides, né? Então, muitas vezes... a pessoa não pode levar o seu animal para fazer uma natação, não pode passear. Tem que dar um jeitinho dele não roer a pata dele, né? Você pode fazer um enriquecimento ambiental, dar um osso recreativo. Mas eu também não tenho condições, né? O cachorro não tem dente. Então, procura fazer caldo de ossos. Caldo de ossos é o levanta defunto. Ele é bem molinho também, você pode dar para o animal, né? Então, tem várias estratégias que você pode fazer para ajudar esse animal a equilibrar o sistema endocannabinoide. Mesmo esse animal equilibrado, ainda assim ele tem convulsão. Por quê? Estou dando um exemplo. Ele tem um tumor cerebral. Ou ele tem uma doença genética,
né? Então, é onde entra a Já cannabis. não é mais só a comida, já não é mais só preparar o terreno, porque já está... Exatamente. Pessoas equilibradas sofrem... Equilibradas que eu digo assim, o sistema... Tem um AVC, tem alguma outra coisa? Sim, sofre um acidente, precisa passar por uma cirurgia, que quebrou o osso, ou vai fazer uma cesariana, sei lá, uma cirurgia estética, né? Então, ocorrem situações na nossa vida e dos animais que esse sistema endocannabinoide ele acaba ficando desequilibrado, né? Então a gente entra com esses fitocannabinoides para ajudar, né? Até mesmo um animal que tem tudo, que a gente consegue imitar a natureza e oferecer o que ele precisa, muitas vezes esse animal também precisa dos fitocannabinoides. Mas você equilibrar o sistema endocannabinoide respeitando a natureza, alimentação, saúde bucal, saúde mental, ou enfim, né, tudo que nós já conversamos, a cannabis vem como a cereja do bolo. Ela é um detalhe, às vezes. Agora, o animal é gordo, não passeia, come alimentação cheia de trigo, acabando com o intestino do animal, né? Eu falo que todo carboidrato, quando crescer, quer ser açúcar acumulado no organismo, né? Então, ela vem como um tratamento coadjuvante, né? Muitas vezes esse animal já precisa tomar uma medicação para pressão, para convulsão. Então, quando a gente entra com os fitocannabinoides, a gente consegue reduzir, às vezes, não são todos os casos, a dose de alguns alopáticos. Às vezes, tirar alguns alopáticos. Não é que você não pode dar remédio de farmácia, os sintéticos, né? Então, ninguém está falando aqui, não é para dar quimioterapia, não é para fazer quimioterapia, não é isso. Né? Então, só às vezes o fato de você modular o sistema endocannabinoide do seu animal, ou até mesmo seu, quando se trata em humano, né? A gente entra com a cannabis para dar aquele toque final. Reduz a necessidade. Já reduz a necessidade, fica até mais fácil de você conseguir tratar. E você usa menos quantidade de cannabis. Né? Agora, adianta o animal ser obeso, ser isso, aquilo, outro. Eu quero dar cannabis porque ele é ansioso. Mas você não faz nada para ajudar a diminuir essa ansiedade? Então me ajuda que eu te ajudo, né? A cannabis também não é um milagre. Apesar de muitas vezes parecer, né? Mas não é um milagre. E não é uma panaceia. Nossa, tô arrasado, cara. Eu dou... Tô arrasado. A gente dá pezinho de galinha de vez em quando para eles. Acha que tá fazendo... Pé de galinha, pescoço de frango. Assim, resolvi o problema deles. Ganharam os pezinhos de galinha. Mas não, o dia a dia é a ração lá. É o principal. Mas uma ração boa também. Então, mas você pode fazer isso. Que tem uma As fezes são... Então, tem uma modalidade que você pode fazer, que é quando você mistura ração com os alimentos naturais. Porque nunca a gente vai conseguir imitar a natureza. Né? Muitas vezes você não consegue oferecer tudo o que esse animal precisa, ofertando a carcaça, as vísceras. Por quê? E não só de frango, porque na natureza... É o passarinho, é o ratinho, é o peixe, é o ovo que ele achou. Então, existe o quê? Uma diversidade. A diversidade... Né? Então, a ração é só frango. Ai, meu cachorro é alérgico a frango. Podera, né? Até eu. Come frango a vida inteira, Entendeu? Então, assim, você pode continuar... Existe essa modalidade. Você oferecer um pouco de ração, que é o que eu faço. Um pouco de ração e alimento bioapropriado. É muito legal. A gente bota, às vezes, fígado. Vou quebrar um protocolo porque eu tenho uma pergunta. Pode fazer. E você tem 2 cachorrinhos que são... Não, eu tenho 2 luluzinhos da Eu tenho 2 luluzinhos também. Assim, eles comem ração. São alérgicos. Não queria falar a marca, mas vou ter que falar a marca porque eu quero pegar uma referência. Podemos falar depois, se você quiser. Está com problema de distribuição. Eu não sei se você sabe qual que é, mas enfim. Mas você mistura o alimento natural com a ração junto no potinho? Junto. E ele come toda a ração. Tá. Agora, as minhas Lulus, eu não dou ração. Você não dá ração pra Lulu? Não dou ração, porque assim, é que meu bolso já não aguenta mais, sabe? O dog alemão, ele come 1 quilo de ração por dia, mais o alimento natural. Come 3 Lulu por dia. Exatamente. Come muito. Come muito e faz também cocô. E também faz um cocô de 5 quilos. E não é porque ele come uma ração ruim, é porque ele é grande mesmo. Ele pesa 60 quilos. Eu sei, na casa do meu sogro no Paraná, na fazenda, tem um que cuida de tudo, ó. Ele é maior do que eu, ele tem 2,3 metros em pé. Em pé, sim. É absurdo. O meu é bem maior que eu. Imagina quanto come. Eu tive um gigante. É uma delícia, né?
E é um gasto. Não, Nossa mas os meus são Senhora. tudo vira-lata, porque eu e minha esposa a gente trabalhava numa ONG que fazia castração de cachorro de rua e botava para adoção. Eu também já fiz muita. Claro que vira e mexe, não saem. A castração é outra coisa que nós temos que conversar. Aí fiquei com 6. Vai ficando, vai Eu sei ficando, como é vai que ficando, é. vai Eu já ficando. tive 13 também, porque eu também estava nessa pegada aí. Eu tenho 6 gatos e 6 cães. Agora eu tô com 5. Então, eu prometi para minha família que eu ia parar de ficar pegando bicho. Depois que conforme fossem morrendo, eu não pegaria mais. Mas eu não consigo muito assim cumprir esse... eu tô tentando. Eu peguei mais 2 Lulus porque foram de doação. O meu cachorro entrou na minha chácara. Então, Eu não adotei ele ele. se adotou. Ele entrou. Aí ficou. Mas Os capião, né, da chácara. vamos indo. Mas a gente tá falando de cannabis, mas agora é uma consulta veterinária. Qual o problema da castração? O problema da castração, imagina uma mulher, né, que eu já tô ali com um pezinho na menopausa, né? 47 anos, não tem vergonha de falar a minha idade, não sei por que as pessoas têm... A gente fala brincando, né, vai fazer conta, mas... eu sou muito feliz de ter 47 Exatamente, anos. tem gente que não chega nisso. Meu pai morreu com 48. É isso, eu penso muito nisso também. Eu quero estar bem. Envelhecer é uma dádiva. Eu quero estar bem, eu quero envelhecer. Né? Então, para envelhecer bem, a gente tem que se cuidar hoje. Ai, meu Deus, eu tô falando para mim. Aí eu me perdi. Então, aí a fêmea com... Ah, sim, a passou mulher. A sua puberdade, já está... A mulher. Né? Então, ela entrou na puberdade, começou a liberar outros tipos de hormônio. E isso, hormônio é vida, né? Você pega um homem aí que tem pouca testosterona, faz uma dose de testosterona, o cara ele começa a tomar testosterona, ele vira o macho alfa, né? Então, musculatura, vivacidade, olhos brilhantes, isso é um macho, muita testosterona. E a fêmea, a mulher, falando da fêmea e mulher, que somos todos animais, né? Animais humanos e não humanos. Então, falando da mulher em si, para fazermos uma analogia, quando ela entra na menopausa, pergunta para uma mulher o que é isso. Né? Então, ela começa a ter muitos problemas de saúde mental e de saúde física. Então, osteopenia não é... Osteoporose, problemas nos ossos, em articulações. Dores de articulação. A secura das mucosas, né? Então, assim, começa a acontecer um desequilíbrio, porque o nosso corpo é perfeito. Você tira o hormônio, ele começa a sofrer um pouquinho. Agora, você imagina uma menina de 9 anos, uma menina de 16 anos, entrar na menopausa. O que vai ser do resto da vida dela? Entendi. Entendeu a castração? A castração é você fazer um filhote... Antecipar. Entrar na menopausa. Por isso que muitos animais têm problemas osteoarticulares, são gordos, têm genitália infantil. Entendeu? E também outro erro. Mas e aí como é que fica as crias? Porque ela vai dar... Olha o que acontece. A pessoa mora sozinha, tem lá a família no apartamento e tem uma fêmea. Ela vai cruzar com quem? Não, essa não vai cruzar com ninguém. Eu tô falando assim, no caso, a gente no cuidava... seu caso. A gente pegava animal de rua. Eu também, assim, eu não sou contra a castração, mas não da forma como tem sido feita. A pessoa chega lá, o que come? Ainda não castrei. Eu falei, mas vai castrar por quê? Tá com alguma doença, um câncer? Ou tem... Daí a gente tem que entender o motivo dessa castração. É porque está acontecendo briga, eu tenho 2 machos, eu tenho um monte de fêmea, eu resgato animais de rua. É outra situação. Entendi. Outra situação, a gente está falando de animais que ficam em apartamento, sozinhos, castrados, para quê? Para evitar doenças. Eu vou falar para você, é muito bom poder mudar. Porque eu falava assim, eu ponho a mão, tá respirando, eu castro. Eu fazia castração pelo CCZ lá em Santana. Eu castrava mais de 30 animais por dia. Isso aqui me doía, porque você fica castrando. Chegava no final do dia, eu estava arrasada, cansada. Porque eu achava que tinha que castrar mesmo, não tem que ter esse descontrole de natalidade. Aquele monte de animal de rua. Então, são casos. Você tem que castrar com objetivo. Eu não sou contra a castração, mas eu sou contra a castração... sem propósito, deliberada. sem desnecessário, entendi. Assim, antes a gente também não cortava orelha e rabo de cachorro, porque era bonito. Então tem que ter um motivo. Você está cortando a orelha do cachorro para quê? Você está cortando o rabo do cachorro?
Pra quê? Ele afasta bicho, ele faz uma série de coisas, equilibra. Meu pai falava que o cachorro sorri com o rabo. Exato, equilibra, afasta, Exatamente. Demonstra, É uma forma dele... Aquele que está mandando, aquele que está calmo, submisso, você consegue enxergar. É uma forma de se comunicar com os outros da sua espécie. E você tira isso dele, porque você acha bonito. Eu acho bonito pessoa sem nariz, então eu vou começar a arrancar o nariz da pessoa. Entendeu? A beleza está no olho de quem vê. Né? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Agora, a castração é uma coisa para se pensar. Então, se você castra um filhote ou um jovem, teoricamente teria que fazer reposição hormonal. Para que você vai mexer na natureza que é perfeita? Quanto menos você colocar a mão... Tá a gente desequilibrando, né? A gente começou falando de equilíbrio e agora a gente força um desequilíbrio para depois ter que correr atrás do equilíbrio. Correr atrás do prejuízo, como muitas vezes não dá, porque castração é definitivo. Então você pode também fazer o quê? Uma vasectomia do macho. Então ele continua produzindo hormônio, só que ele não é fértil, assim como é feito nos homens. Aí você tem, sei lá, na sua casa uma fêmea e 3 machos, você castra o macho, deixa a fêmea. Faz a vasectomia e... Não, mas nesse caso... Aí eles vão brigar porque eles vão querer acasalar. É outro caso. Você pode castrar os machos e deixar as fêmeas inteiras. Ou vice-versa. Mas se você só tem um macho e uma fêmea, de repente eles até cruzam. Deixa eles também, né? Cruzar um pouco. Então você faz a vasectomia no macho. Sabe com quem eu aprendi isso? Com um veterinário que eu admiro muito, Tarcísio Barreto. Um beijo para você. Eu escrevi o prefácio dele do livro. Para mim foi uma honra esse convite. Só que infelizmente a Manoli trocou meu nome do prefácio. Colocou o nome de uma outra Aline, uma colega minha veterinária. Ai, meu Deus! Esse livro ele teve tantas vendas lá na SICMED, né, que foi um congresso, um dos maiores congressos que tem de medicina canabinoide aqui no Brasil. E ele lançou o livro na feira, mas estourou, não tinha mais livro para vender. E meu nome não estava lá. Então vamos fazer aqui uma correção. Esse momento é o momento da correção. O livro do Tarcísio, de Medicina Canabinoide na Veterinária, foi a Aline Luciana Mendes que escreveu o prefácio, não foi a Aline Goulart, apesar dela ser muito competente também. Mas o Tarcísio está no meu coração e ele também me ajudou nessa análise, na minha conduta do tratamento com meus animais. Ele que me fez enxergar que o cachorro tem que ser cachorro, o gato tem que ser gato. Né? Então, se você entrar aí no Instagram dele, acho que é Dr. Tarcísio Barreto, que é o Instagram dele, se eu não me engano, ele fala muito de alimentação bioapropriada, ele fala muito da castração ali, e ele fala de uma forma que qualquer pessoa pode entender. O que a gente está falando da cannabis? De informação. Eu achava que era uma droga perigosa. Ela não mata nenhum ser humano. A informação, a educação é fundamental. Como é que você quer criar uma espécie se você não conhece as particularidades dessa espécie? Ou se você não aprova as características dela. Eu quero criar cobra, mas não gosto de rato. Então, meu amigo... Eu nunca gostei disso, então eu nunca permiti que meu filho, quando morava comigo, tivesse uma cobra, porque para mim era muito ruim esse tipo. É uma coisa minha. Então, assim, não vou ter cobra. Eu não gosto de cachorro que come carcaça, não sei o quê. Minhas Spitz vive toda despenteada aqui porque rói osso. Elas são felizes. Né? Depois eu vou lá, penteio, coloco lacinho. Mas é muito estranho mesmo um lance desse. Então, né? Mas é educação. É o que eu estou fazendo hoje. Você foi tocado, né? Pô, já daqui a coisa vai mudar. Mônica, vamos ter que conversar. Repensar os hábitos alimentares, repensar o que você pode fazer para aquela espécie expressar o comportamento natural. Eu tenho uma cadela que é nervosa, muito nervosa. Com chuva, com raio, com música, com tudo. E cannabis nela. Ela é a líder. Ela é a líder. Líder medrosa. Ela é a braba, bota os machos tudo quietinho. Ela é mais... E eu pensava nela, sabe o que eu vou fazer? Réveillon, eu não vou a lugar nenhum, eu fico com a nega. Eu também fico com meus cães, mas... Aí eu pensei, cara, eu vou tentar aplicar um pouquinho do meu óleo, pra ver e acompanhar ela. Só que é muito importante você ter a orientação de um veterinário. Porque a medicina endocannabinoide, ela vai muito além de pingar gotinhas de óleo na boca. Um calmante para ela, né? Não é. Pode ser um calmante, sim.
Só que você tem que saber modular os fitocannabinoides e a dosagem desse canabinoide. Vamos ter que conversar muito. Miguel Sabe me por quê? levantou O THC, por exemplo, muitos veterinários que estudam a medicina canabinoide já sabem disso. Que em baixas doses, ele é ansiolítico. Então, aquela pitadinha de THC faz toda a diferença. Ele é ansiolítico. Mas numa dosagem um pouco mais alta, ele se torna ansiogênico. E aí? Então, você tem que saber mexer nos fitocannabinoides. Né? Para poder medicar o seu animal e não trazer um benefício e não prejuízo. Ela tem que fazer tem que ter um acompanhamento. Quando assim, um óleo alto em CBD e quase não tem THC ou um CBD isolado, o risco é menor. Tá? Mas quando tem THC, você tem que ter experiência para trabalhar com THC. Sim. Não é sair pingando. Tem colegas, claro que não vou citar nomes, mas tem colegas que estão na modinha do CBD, né? Assim como tem médicos, e os médicos também falam isso para mim, né? Que na categoria deles também tem esses que ficam na modinha do CBD. Prescrever um óleo para um animalzinho, 1 ml de um óleo. A mulher falou que o cachorro surtou, ficou um final de semana assim, totalmente fora de si. Você não sabe prescrever? Eu sou clínica geral. Se um paciente meu tem um problema endócrino, eu encaminho para o especialista em endocrinologia. Se você não sabe mexer com cannabis, não venha falar que não tem estudo, porque tem. Não venha falar que não funciona, porque funciona. Temos receptores no organismo inteiro. Tem curso para ser feito, tem tudo para fazer. A informação está na internet. Hoje não tem mais desculpa. Mas falar que não existe estudo, que não funciona, esquece. Não sabe fazer? Manda para quem sabe. Né? Recomenda um amigo. Né? Mas não vem falar que não funciona, não vem falar que não tem estudo. Tá? Então, fala, olha, não é a minha área, procure um colega, ou eu posso te sugerir um colega que trabalha com os fitocannabinoides. Eu estudo todo dia cannabis. E tenho muito que estudar. As coisas vão mudando. Né? Então, não é só pingar. Chegou para ficar e a gente vai melhorar ela. Eu vou falar uma coisa para você. Ela já estava aqui. Sim. Há mais de 5.000 anos. Foi apagada. Por interesses humanos, ela ficou em stand-by. Agora, sabe qual é a diferença? A gente consegue saber o porquê que ela controla a convulsão. A gente consegue saber por que ela controla a dor. E antes, há 5.000 anos atrás, não se sabia. Era experimentação. Só sabia que aquela planta, ela servia para uso medicinal para determinadas situações. E hoje a gente sabe o porquê. A única diferença... O mecanismo de atuação dela, a gente já está... Como é que funciona, né? A síntese, degradação, os receptores, né? Que é o endocannabinoidoma, que é o sistema endocannabinoide expandido, vai muito além de CBD. Quer dizer, vai muito além de receptor CB1 e CB2, anandamida e 2-AG. Vai muito além. É complexo, viu? Excelente. Miguel levantou minha placa. Já! Você acredita? Eu falo que o nosso bate-papo é um negócio que é assim, mas, assim, a casa tá aberta. Eu só posso agradecer que, assim, tá ficando cada vez mais rico isso aqui. Miguel, eu já não tô dando conta, Miguel. Tá escapando do meu HD. Foi muita informação. Você tem que comprar um HD externo. Eu espero, curiosos, que assim como eu, assim como o Miguel e assim como a doutora Aline, todo mundo tenha amado, porque foi muita informação. E a curiosidade, ela movimenta a gente, movimenta o mundo e traz liberdade. Então eu espero que vocês tenham amado. Liberdade. Sigam as nossas mídias, né? Instagram, YouTube. A doutora também vai indicar a dela. E aí vocês vão estar com a informação toda lá. Clica no sininho, se inscreva e vai receber os cortes. Doutora, se quiser dar um tchau para os seus seguidores, para os seus amigos. Foi um prazer estar aqui, falar de uma das coisas que eu mais gosto, que mudou a minha visão da medicina veterinária, olhar para o meu paciente como único, respeitando as necessidades da espécie dele, seja ele uma cobra, um passarinho, um cachorro ou um gato. Mudou a minha visão. E para mim é uma satisfação falar dessa medicina, né, que ela é eficaz e extremamente segura, e quebrando preconceitos, trazendo a liberdade de pensamento. Né? Então, assim, quero colocar esse ponto para vocês. Não acredite no que eu estou falando. Vá pesquisar. Isso. Pesquise. Né? Não aceite o que vomitam para você. Pesquise.
faça a digestão dessas informações. Pense por si só, seja liberto. Perfeito. E me siga no Instagram. Joia. Miguelão?